Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Aguiar, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão, primeira sessão ordinária, em 15 de fevereiro de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 14h15, com a presença, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tereza Berg, Lilian Sá, Gemiro Pimentel, pastora Márcia Teixeira, Jorge Mauro, Aspásia Camargo, Sami Jorge, Cláudio Cavalcante, Fernando Guzmão, Jorge Felipe, Edson Santos, Renato Moura, Rubens de Andrade, Sterpan Necessian, Dionísio Lins, Carlos Bolsonaro, Dr. Adilson Soares, Brizola Neto, Jorginho da SOS, Dr. Carlos Coelho, Carlos Eduardo, S. Ferraz, Carlos Caiado, Patrícia Amorim, Jerominho, Iliomar Coelho, Chiquinho Brazão, Verônica Costa, João Cabral, Ivan Moreira, Márcio Pacheco, Rosa Fernandes, Andréa Gouveia Vieira, Luiz Humberto, Luiz Carlos Ramos, Cristiane Brasil, Sueli, Dr. Adelino Simões, Marcelino de Almeida, Aloysio de Freitas, Nadinho do Rio das Pedras, Paulo Serri, Vanderlei Maris, Meireide Pedregal, 43. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira. Encerra essa sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, primeira vereadora inscrita é a nobre colega Aspásia Camargo. Senhor presidente, meus caros colegas, tivemos uma semana aí muito traumática, com algumas mortes, dentre elas a da ilustre Dorothy Stang, uma abnegada irmã que há 40 anos trabalha com as comunidades rurais e que agora defendia um projeto inovador de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Foi uma semana muito dura, eu acho que precisamos tomar providências sérias. Mas hoje, especialmente, dia 16 de fevereiro de 2005, é um dia histórico. É um dia histórico para o mundo, mas é um dia histórico também para o Rio de Janeiro, porque está começando a vigorar, depois de 7 anos de dúvidas e de angústias, o Protocolo de Quioto, que concretiza os compromissos da Conferência de 92, o maior evento diplomático da história do século XX, que aconteceu na nossa cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma vocação para a cidade global. Uma das coisas que nos fazem globais são as escolas de samba, cada vez mais brilhantes, mais maravilhosas, mas nós somos também a capital do desenvolvimento sustentável, nós somos a capital diplomática, nós podemos ser a capital diplomática do mundo. Então, é muito importante refletir sobre o dia de hoje, sobre o que está acontecendo com o mundo, que poucas pessoas acreditam, na gravidade do problema do aquecimento da Terra, que é hoje considerado um problema praticamente irreversível. Os efeitos são tão graves que, mesmo que nós tomássemos juízo, nós íamos pagar, nos próximos séculos, um preço muito alto pela nossa irresponsabilidade. Mas muito pior há de vir se esse processo não for estancado. E agora parece que realmente nós vamos começar a ter providências, a tomar providências numa direção positiva. Só para dar ideia a vocês da dramaticidade do problema, os últimos dados estão mostrando que 20 mil simulações foram feitas sobre a cidade de Londres
E tudo indica que a capital, vai ter que ser deslocada para Birmingham, porque não há condições de resistir a 80 centímetros a mais de água do rio Tâmisa e a um aquecimento que pode chegar a 11 graus centígrados até o final do século, até 2080, mais ou menos. E isso sem falar nas inundações, né, que certamente vão eliminar inúmeros países, ilhas, né, no Oceano Índico, e que certamente terão também um impacto sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea. Por isso, eu chamo a atenção de todos para a necessidade de que o Rio assuma a liderança dessa discussão, que ela, na verdade, já assumiu, mas de uma maneira politicamente mais protagônica. O que aconteceu ontem é significativo. O Estado de São Paulo criou o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas para poder monitorar, não é, os acontecimentos, a implantação do protocolo de Quioto, mas muito mais importante do que isso, para liderar em São Paulo a captação de recursos que chegam a uma previsão de alguns bilhões de dólares, não é, para os mecanismos de desenvolvimento limpo, que foi o Brasil que inventou isso, que é um mecanismo de transferência de responsabilidades, através do qual os países desenvolvidos compram crédito de carbono, não é? Em função da poluição que eles provocam, de países em desenvolvimento, que podem ser, por exemplo, áreas de reflorestamento ou pode ser energia renovável. O presidente Lula criou um fundo de alguns bilhões de dólares para os próximos anos. E o Rio de Janeiro tem sediado na sua cidade uma COP, a PUC, várias instituições de excelência que se acreditam automaticamente, junto com empresas, a terem acesso a esses fundos. Então, eu gostaria da atenção dos senhores para pedir à mesa diretora, da forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito do município do Rio de Janeiro a criação do Fórum Rio de Mudanças Climáticas, com o objetivo de consolidar o Rio de Janeiro como referência internacional sobre o tema, logicamente fortalecendo, portanto, a posição da COP e o seu Instituto de Mudanças Climáticas, dirigido pelo grande cientista Emílio Larovere, e para atrair negócios ligados à certificação de crédito de carbono, constituindo, assim, uma liderança na cidade que o Estado do Rio de Janeiro não parece ter condições de conseguir. Portanto, um compromisso moral e é também uma forma de atrair recursos. Inclusive, eu gostaria de mencionar a decisão recente das conferências das partes em Buenos Aires, através da qual a doutora Thelma Krug, que é do INPE, conseguiu regulamentar dentro do protocolo de Quioto as licenças para fazer captação de recursos de pequenas propriedades, não é, que possam absorver até 80 mil toneladas de carbono e que, portanto, abre um espaço muito interessante de negócios para comunidades rurais e para pequenas comunidades. Eu pediria, então, o apoio de vocês para isso e passo a palavra ao colega Rubens para fazer um anúncio aqui importante. Conforme ontem relatei, senhores vereadores, e aí encaminho ao senhor presidente, pela suspensão em alguns minutos da nossa sessão, pois já se encontra aqui na casa o promotor Carlos Frederico no auditório, para que nós pudéssemos conversar sobre o PLC 78/2004, que é uma matéria que brevemente também teremos aí colocada em discussão, que é a questão da regularização da ampliação horizontal, conhecido como puxadins, já se encontra no auditório desta casa, merece da nossa parte. É uma pessoa, enfim, o doutor Carlos Frederico também esteve aí à frente do Ministério Público em relação à questão dos aterros sanitários de Bangu, né, do lixão, e dessa questão que está colocada aí, que envolve a questão do meio ambiente, e fica aqui esse encaminhamento ao senhor presidente para que nós pudéssemos conversar sobre essa matéria que brevemente estaremos aqui discutindo e votando no plenário. Muito obrigado, vereador Aspásia Camargo. Obrigada, Rubens. Só para terminar, eu queria dizer duas palavras aqui sobre
os países mais poluidores, né? O Brasil polui 3%, é responsável por 3% das emissões de gases, especialmente por conta da nossa pecuária, que é das maiores fontes de poluição. O rebanho, ele emite metano, e isso é extremamente importante, porque o metano é altamente tóxico. Mas vocês sabem que os Estados Unidos foram o único país importante deste mundo que se recusou a assinar o protocolo, não é? E isso é gravíssimo, porque eles são responsáveis por 36,5% das poluições mundiais. Então, nós estamos hoje no Rio de Janeiro organizando alguns protestos, né, na frente do consulado, algumas reuniões importantes com o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mas eu queria deixar registrado aqui que essa posição americana é uma posição muito coerente. Ela é muito conservadora, muito reacionária, mas ela é muito coerente. Porque, na verdade, o que os Estados Unidos pretendem é liderar o mundo solitariamente. Eles não querem fazer nenhum tipo de acordo multilateral, eles não querem se comprometer com nenhum projeto de mudança global que possa ser compartilhado com todos os países. Eles querem liderar sozinhos. E a forma de liderar, segundo eles, é realizar uma espécie de protocolo de Kyoto paralelo, que nesse momento o presidente da Inglaterra está dando muita força, Tony Blair, que é um projeto de investir em tecnologia, porque do momento em que os Estados Unidos detiverem os recursos tecnológicos e científicos para fazer a energia renovável, basicamente usar o hidrogênio, né, como um instrumento de energia renovável, todo o sistema de combustíveis fósseis, de exploração de combustíveis fósseis, entra em colapso. E os Estados Unidos vão vender a preço de ouro a sua tecnologia limpa. Eu dou mais ou menos 5 anos para a Petrobras fechar, a partir do momento que os países desenvolvidos conseguirem encontrar essa tecnologia. Porque é assim que foi com amianto, é assim que é com qualquer tecnologia hoje no mundo. Os países que produzem tecnologia têm interesse, não é, em sabotar formas anacrônicas de exploração tecnológica para vender a sua própria tecnologia. Então, a Petrobras, que é a nossa empresa de petróleo, e nós estamos tão tranquilos aí, porque temos uma grande frente de petróleo no interior do estado, isso não representa grande coisa, porque nós não vamos ter tempo de gastar todo o petróleo de águas profundas que nós temos. Muito antes disso, a energia renovável vai se instalar. E é importante que a Petrobras, que tem já um plano estratégico de reversão desse modelo, seja mais agressiva, seja mais inovadora e aumente os 200 milhões, os parcos 200 milhões que ela vem investindo em energia renovável para alguma coisa que seja muito maior e que traga para o Rio de Janeiro e para o Brasil a liderança desse processo. É isso que dá dinheiro, é isso que dá emprego, é isso que dá prosperidade, né? São essas franjas da alta tecnologia que você incorpora na economia do país ou na economia regional e que você pode criar empregos e criar melhor qualidade de vida. Obrigada. Não havendo mais um orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, o presidente suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Segunda parte. Orador inscrito, senhor vereador Edson Santos. Dispõe de 20 minutos. Ih, rapaz, fazenda boa. Onde foi que você comprou, hein? Ai, rapaz, que legal. Por que você comprou esse camisa, hein? Isso aí é importado, não, mano. Isso aí Ele é uma... Se descobrir, morre, igual pé de cobra. Ele é uma... Isso aí é igual pé de cobra. Se descobrir onde comprou, morre. Não, dá falta. Isso é um processo. Ivan, é um consenso progressivo. Não, falta só saúde. Está tudo resolvido, né? Só falta saúde. Falta só saúde. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aguardando ainda a conclusão das negociações
da composição das comissões permanentes, mas eu quero levantar que o quanto mais rápido essas comissões estiverem formadas e entrem em funcionamento, melhor será para a cidade. Porque a cidade hoje precisa da Câmara funcionando. Não que não precisasse no passado, mas hoje acho que se faz mais necessário a atuação do Poder Legislativo, tendo em vista uma série de fatos que vêm acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e que exigem, né, do Legislativo uma intervenção no sentido de buscar garantir minimamente os direitos da população carioca, principalmente o segmento que necessita da prestação de serviços oferecidos pela administração municipal. A prefeitura é o principal prestador de serviço do setor público, até por força do caráter municipalista da Constituição da República, que delegou aos municípios inúmeras competências. É fundamental que o Rio de Janeiro ele promova uma reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados à população. No que pese a propaganda oficial ou a propaganda partidária que busca qualificar ou elevar o Rio de Janeiro a um padrão de excelência na prestação de serviços, a realidade que a população carioca vive é exatamente a oposta. Há uma queda visível da qualidade dos serviços prestados à população carioca. E o que é mais grave nisso tudo, meus amigos, é que aqueles que mais necessitam desses serviços é que estão sendo hoje até humilhados em filas de postos de saúde, de hospitais, e tendo como pano de fundo um argumento da administração pública de que tudo que era possível ser realizado já foi feito, que a prefeitura já ultrapassou de muito a sua capacidade de investir no setor de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, acho que o problema da saúde não é um problema de dinheiro. Se fosse um problema de dinheiro, temos lá um ex-banqueiro na condução da Secretaria de Saúde e o problema estaria resolvido. O problema da saúde no município do Rio de Janeiro é um problema de gestão, é um problema de administração, de visão de administração no município do Rio de Janeiro. Basta ver que a saúde, ela não pode ter como foco principal curar a doença. A saúde tem que ter como foco principal a prevenção da doença. E nós não temos visto ao longo desse período em que o senhor César Maia vem governando esta cidade, desde 1992, se elegeu pela primeira vez prefeito, fez o seu sucessor, voltou a ser eleito em 2000 e novamente foi eleito em 2004. Então, é um prazo em que as coisas deveriam estar muito melhores do que Sua Excelência, de que quando Sua Excelência assumiu a prefeitura da cidade. Teve apenas um intervalo de 2 anos
da briga do senhor César Maia com o senhor Luiz Paulo Conde. Mas a história de uma década da cidade do Rio de Janeiro é sob a administração do senhor César Maia. E nesse sentido, é importante a gente refletir por que a situação da saúde chegou ao nível caótico em que está. Está vendo o Hospital Cardoso Fontes fechou a sua emergência, os hospitais da Zona Oeste, os hospitais de postos de saúde estão também para fechar as suas portas. E quem são aqueles que buscam esse tipo de serviço? Buscam essas unidades? É exatamente o povo pobre, o povo trabalhador da cidade do Rio de Janeiro. Não é o povo de Nova Iguaçu, de São João de Meriti, de Nilópolis e etc, etc. É o povo do Rio de Janeiro. O percentual de pessoas de outros municípios que vêm buscar os serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro vem se mantendo estável ao longo de uma década. Me parece que Vossa Excelência vai me solicitar uma parte, vou conceder a Vossa Excelência, só peço paciência para que eu conclua o meu raciocínio. Com muito prazer. Mas, ao longo desse período, vem se mantendo estável o percentual de pessoas de outros municípios que vêm à cidade do Rio de Janeiro para o Hospital Souza Aguiar, para o Hospital Miguel Couto, ou, enfim, para as N unidades de saúde sob a administração do município do Rio de Janeiro. O que há é um problema de gestão. A visão da prefeitura é construir grandes unidades, é o Hospital de Acaí, são maternidades, e não vislumbra a necessidade de se custear isso, que é um investimento, é um aporte de recurso elevado, a manutenção, o pessoal, enfim, o custeio dessas atividades requer sempre um aporte cada vez maior de recursos, enquanto que nós temos experiências consagradas, né, de ação na área de saúde, de prevenção, o programa de saúde da família, que atende centenas de pessoas numa determinada região e com uma eficácia muito maior, porque trabalha a prevenção, né, da saúde das pessoas, e que ocupa apenas um espaço para a sua administração. Está estagnado aqui na prefeitura, está estagnado, não sabemos nem a quantas anda. Então isso mostra a situação caótica da administração pública municipal. Eu quero levantar aqui também algumas questões referentes à situação dos transportes, né, a gestão e fiscalização do sistema de transporte da cidade, que também vai no mesmo rumo. Quero levantar o problema das escolas municipais, que agora teremos o retorno do famigerado terceiro turno, que é a confissão do início de um sistema, de um processo de falência, né, da educação no município do Rio de Janeiro. Enfim, eu quero convidar o conjunto de vereadores dessa casa a que a gente possa promover uma reflexão séria e profunda sobre os rumos da cidade do Rio de Janeiro, sob a administração do senhor César Epitácio Maia. Concedo uma parte ao Sua Excelência, o novo vereador Dionísio Lins. Muito obrigado, meu querido companheiro, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero parabenizar o nobre vereador pelo belo pronunciamento e quero concordar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência expõe que a questão é gestão. Entendo eu, e através de um projeto que encaminhei a essa Casa de Leis, peço eu o apoio de Vossa Excelência e de todos os colegas para que se descentralize a verba da saúde, porque quem sabe o que tem que comprar é o diretor da unidade hospitalar. E nós entendemos que enquanto não descentralizar a verba da saúde, a direção e o administrador não tem como atender a demanda, porque chega determinado material que não é exatamente o material que se necessita na unidade. De modo que eu parabenizo, agradeço Vossa Excelência à parte e digo que realmente a descentralização,
A gestão é o problema da saúde e não a falta de recurso. Muito obrigado, nobre vereador. Agradeço a Vossa Excelência e quero dizer, inclusive, que esse processo de descentralização já começou. Hoje já existem unidades do município, as grandes unidades do município, elas foram transformadas em unidades orçamentárias. O Hospital Souza Aguiar hoje é uma unidade orçamentária, tem um orçamento próprio. É evidente que existem determinadas demandas da saúde que exigem uma centralização na aquisição desses medicamentos ou equipamentos, né? Eu acho que no mesmo passo a gente tem que conversar sobre não só a descentralização orçamentária, mas também a democratização da gestão, porque não é complicado, por exemplo, uma unidade orçamentária como o Hospital Miguel Couto ou o Hospital Souza Aguiar, a direção do hospital não ter contas a prestar a ninguém. Então, se faz necessário, né, a constituição de conselhos, né, de gestão dessas unidades orçamentárias, aonde servidores e usuários da unidade de saúde possam, enfim, acompanhar e até mesmo interferir, né, na alocação, né, de prioridades daquela unidade. Então, acho que é preciso, nesse campo da descentralização, também democratizar a gestão, né, dos recursos, porque senão nós teremos problemas, não só de ordem ética, mas também teremos problema do ponto de vista da eficácia, porque quando se presta conta, e muitos pensam e contribuem na definição de prioridades, é evidente que o resultado ele é muito mais eficaz do que apenas o diretor da unidade ficar com a responsabilidade, né, de definir e alocar as prioridades de sua área. É importante ressaltar também que o município do Rio de Janeiro, o prefeito vem colocando que o município precisa de um maior aporte na área da saúde. Acho, inclusive, que é preciso se rever o processo de municipalização que foi feito em 1999 e de uma forma até assodada, eu creio, e é preciso se rever esse tipo de coisa. Mas é preciso que a prefeitura e que o secretário de saúde entenda de uma vez por todas que nós temos que trabalhar a prevenção na saúde. Existem programas de atenção básica à saúde que a prefeitura não tem nem secundarizado, a prefeitura não tem tratado. E hoje nós temos uma população órfã, né, do atendimento digno de saúde no município do Rio de Janeiro. Segunda-feira, o Hospital Cardoso Fontes teve paralisada a sua atividade por absoluta falta de condições de funcionamento. O Hospital Miguel Couto não tem ar-condicionado. O centro cirúrgico. E aí, são unidades municipais, não são unidades municipalizadas, são unidades municipais. Então, a crise da saúde não é apenas, né, da sobrecarga que a rede municipalizada trouxe para a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. A crise da saúde é a crise da saúde no geral e tem que ser entendida e discutida no geral. E o prefeito vestindo a sandália da humildade no sentido de rever toda uma metodologia e uma concepção no trato da saúde que ele vem tendo ao longo desse tempo. Eu acho que o problema da saúde é um problema de gestão na saúde, da gestão da administração pública no que tange à questão da saúde. E é grave, porque quem vai aos hospitais e postos de saúde do município do Rio de Janeiro são exatamente aqueles que não dispõem de um plano de saúde para serem atendidos.
Aqueles que têm plano de saúde e tal, só buscam essa unidade, ou só são levados a essa unidade em função de uma fatalidade, de um acidente e tal, e nós temos que reconhecer que os hospitais de emergência do município é o que reúne esse momento, condições de atender um caso de um trauma por conta de um acidente de trânsito, né, de um ferimento à bala, etc. Então, isso é a demanda, né, que a rede de emergência do município historicamente tem, né? Temos bons profissionais, temos bons médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e etc. Eu acho que o problema da saúde é um problema de gestão, né? E a Câmara, ao constituir as suas comissões, nós temos que estar atentos, a esse problema e buscar, junto com o Executivo e até mesmo, né, frente ao Poder Executivo, oferecer solução para esse problema gravíssimo que é a saúde no município do Rio de Janeiro. Outro ponto que eu queria aqui levantar é o problema da SMTU. A SMTU parou de fiscalizar os ônibus. Nós tivemos agora o início do período letivo e a vistoria dos ônibus escolares não foi realizada. Eu passei aqui em Botafogo e olhei para o pneu de um ônibus de escola e o pneu estava absolutamente careca. Eu acho que isso é o mínimo que se exige, né, da prefeitura, da administração pública, é zelar, fiscalizar, para que o serviço tenha um mínimo de qualidade, que as pessoas que usufruem desse serviço tenham segurança, né, com tranquilidade e segurança. Como é que as pessoas hoje podem colocar seus filhos em um ônibus de escola se esse ônibus não está sendo fiscalizado, né? E todo início do ano letivo, os ônibus têm que passar, ônibus e vans, passarem por vistorias, né? Até porque está levando aquilo que há de mais valioso, né? Que é a nossa infância, que é o futuro da humanidade. No entanto, eu fiquei surpreso da SMTU ter suspendido as vistorias nos transportes escolares, assim como suspendeu a vistoria no transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro. E esse é um problema que já vem de tempo, não é de agora, né? Não iniciou-se em janeiro, vem do ano passado, essa crise da SMTU. A Prefeitura enviou uma mensagem aqui acabando com a superintendência. Mas será que acabar com a superintendência vai resolver o problema? Ou será que vai colocar todo o problema para debaixo do tapete? Que nós sabemos que existem ali, já historicamente, desvios de conduta, etc, etc. Né? Então, eu estou acompanhando as coisas na cidade do Rio de Janeiro, a gestão da cidade do Rio de Janeiro, assim, com muita preocupação. O prefeito já tirou aí anunciou que vai ficar com mais hora de voo do que piloto da Varig, né? O prefeito vai viajar muito e vai deixar a cidade na mão de quem? A condução da cidade está na mão de quem? Será que essa máquina está tão azeitada assim, no sentido de prescindir da presença, né, do mandatário maior da cidade, que é o prefeito da cidade? Essa é uma questão, né? O que tenho visto é que a presença do prefeito, assim como a nossa presença enquanto vereadores, se faz fundamental. Vide o problema da saúde, o problema na área de transporte, o problema das escolas municipais, que hoje terão terceiro turno, que é uma degradação no sistema de educação do município do Rio de Janeiro, porque as crianças terão o seu tempo de aula reduzido, não haverá continuidade
da criança dentro de uma sala de aula, tem criança que vai à escola, vai folgar durante a semana e vai estudar no sábado. Enfim, o que é que Vossa Excelência acendeu agora? Não tem um minuto que Vossa Excelência acendeu e eu já estou caminhando para concluir, né? Então, quer dizer, eu acho que são situações que precisam ser analisadas e discutidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tem também o outro problema, que é o problema do lixo. Então, eu estou querendo dar uma panorâmica para dizer o seguinte: quem quiser trabalhar aqui nessa casa, material para trabalho não vai faltar, né? Quem quiser se dedicar a estudar e a ver os problemas na área de saúde, educação, de transporte, de coleta de lixo, há uma fartura de material para se trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. E eu espero que a gente tenha um legislativo que seja soberano em suas decisões e que converse, não confrontando, mas que converse no nível de poder legislativo com o poder executivo, de forma a gente contribuir mais efetivamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população carioca. Era o que eu tinha a dizer, peço desculpas e muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento à mesa, dar a ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da nobre vereadora Rosa Fernandes. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Renato Gelli. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto para João Carlos Mariano Santana Costa. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, nobre vereador Carlos Caiado. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a doutora Maria Edith Carvalho Ribeiro Dantas. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Carlos Caiado. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, senhor Alexandre Pinto da Silva. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Carlos Caiado. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao senhor Carlos Alberto Lavrado Cupelo. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Luiz Humberto. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, pós-mortem, ao senhor Pedro Ernesto Batista, prefeito eleito nesta cidade em 1935. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao jornal Folha Dirigida. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Paulo Serri. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ao Tijuca Tênis Clube. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Aqui a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, senhora Maria Coelho Moura. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Paulo Serri. Aqui é a mesa diretora da forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Léo Cristiano Soares Alcina. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a doutora Valdete Brasiel Rinaldi. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Jerominho. Requer a mesa diretora da forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto do delegado doutor José Benedito Antônio. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dionísio Lins. Requer a mesa diretora da forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto
ao Tenente-Coronel PM Aristeu Leonardo Tavares. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora de forma regimental. A sessão do plenário Teotônio Vilela, a partir das 10 horas do dia 22 de fevereiro, para a realização do quê? De solenidade sobre a situação das creches. Fazendo a fala, para a realização de debate público sobre a situação das creches oficiais e conveniado no município do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 14 de junho de 2005, às 18h30, para a realização de solenidade para entrega de moções para grupos comunitários. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 9 de junho de 2005, 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 4 de maio de 2005, 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 25 de abril de 2005, 14 horas, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Paulo Serri. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, no dia 10 de maio de 2005, 9h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, no dia 7 de novembro de 2005, 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário para o dia 17 de outubro de 2005, 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 27 de junho de 2005, 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 26 de setembro de 2005, 14h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 2 de maio de 2005, 14h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, para o dia 15 de março de 2005, 18h30, para solenidade e entrega de medalha. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria nobre vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 17 de junho de 2005, 18h30, solenidade de entrega do título de cidadão benemérito. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da nobre vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 9 de setembro de 2005, 18h30, para a solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 19 de agosto de 2005, 10h30, para a solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 20 de maio de 2005, 10h30, para a solenidade, entrega de medalha. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Lilian Sá. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 7 de abril, às 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento da senhora vereadora Lilian Sarra, que a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 26 de agosto, 18h30. Para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Lilian Sarra, que a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 5 de setembro, 18h30, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Informação vai para mim lá, pensei que tinha. Requerimento da autoria da nobre vereadora Lilian Sarra, que é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 22 de novembro, 10 horas, para a realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da vereadora Lilian Sarra, que é a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 24 de junho, 10 horas, realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Não tem. Palavra pela ordem, nobre vereadora André Gouveia Vieira. É uma pena, obrigado, presidente, é uma pena que não esteja, ai, meu Deus, é uma pena que não esteja aqui o vereador, meu colega, o Edson Santos. Eu concordo com tudo o que ele falou na questão de saúde. É difícil, a crise é grande, mas eu o convidei 2 vezes para ir conversar com o secretário de saúde e ele não foi, não quis ir. Então, eu quero que ele, tudo que ele disse aqui, que ele vá dizer ao secretário de saúde. E o secretário de saúde virá aqui também para ouvir. Mas ele já foi convidado 2 vezes para ir à secretaria, para dar o depoimento dele, ouvir as explicações do secretário e juntos encontrar uma solução para esse problema, inclusive junto ao governo federal. Ele é do PT e ele pode nos ajudar perfeitamente a convencer o Ministério da Saúde de que é preciso rever a relação com o SUS no Rio. Era só essa referência aqui que eu queria fazer. Muito obrigada. A presidência vai suspender a sessão por 30 minutos para que as lideranças possam indicar os membros que comporão as comissões permanentes da Casa. Está suspensa a sessão. Meu gabinete trabalhando, eu vi a vereadora Andréia questionar a minha intervenção, dizendo que eu devia ter ido ao secretário para falar tudo que eu falei aqui. Eu quero inverter a coisa, eu quero que o secretário venha aqui para ele ouvir, não só do vereador Edson Santos, mas do conjunto de vereadores dessa casa, e principalmente dos usuários do sistema de saúde do município, dados que vão levar, eu espero, que sensibilizem Sua Excelência para a gravidade da questão da saúde. O secretário, ele já está gerindo a saúde já praticamente 4 anos, foi toda a gestão, praticamente toda a gestão do senhor César Maia, gestão passada. O senhor companheiro Sérgio Aruca assumiu no início, 6 meses, mas com uma visão de saúde que hoje se consolida, que é a questão da atenção básica à saúde, da descentralização orçamentária da saúde, enfim, tudo que hoje a cidade está carecendo foi apontado pelo senhor Sérgio Aruca quando secretário de Saúde. O senhor Ronaldo, ele foi defenestrado
da Secretaria de Saúde pelo prefeito César Maia e assumiu o secretário Ronaldo César Coelho com uma outra visão de administração da saúde, centralizando ao extremo a gestão da saúde, não cuidando da atenção básica, e é evidente que, com o nível de demanda que tem o município do Rio de Janeiro, até por atrair pacientes de outras cidades aí da região metropolitana, o sistema está praticamente estrangulado. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não fui porque achei que aquele não era o local apropriado para se discutir a questão da crise da saúde, até porque o problema já estava instalado, já se discutia isso na cidade, as entidades de saúde já se mobilizavam, denunciando a gravíssima situação do Hospital da Lagoa, do Hospital de Ipanema, do Hospital Miguel Couto, do Hospital Cardoso Fonte, do Hospital Souza Aguiar, enfim. Não caberia de forma nenhuma ter uma reunião à porta fechada com o senhor secretário de Saúde. Eu acho que o palco para o debate da saúde é aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E quando o secretário aqui estiver, seja convocado ou convidado por essa casa, eu me farei presente e, com certeza, a senhora tenha certeza que não me furtarei de emitir as minhas opiniões. Palavra pela ordem, nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Eu fico feliz, vereador, de que você esteja disposto a conversar com o secretário. Aliás, eu li no Diário Oficial de dezembro ou novembro o depoimento do secretário de Saúde, quando ele veio aqui discutir o orçamento no final do ano. E eu não sei se o senhor estava presente, eu não me lembro do seu nome no Diário Oficial no dia que ele estava aqui presente. Mas eu lendo o que ele disse, vou então repetir aqui o que ele falou, eu acho que até já está assumindo e admitindo que talvez tenha realmente havido um erro na centralização da gestão da Secretaria de Saúde, porque nesse dia, em novembro, quando ele veio aqui, está lá escrito: estamos descentralizando, estamos assinando contrato de gestão com hospitais e unidades de saúde do município. Ou seja, o que você está criticando aqui, ele já tinha dito em novembro que ele já estava fazendo e que este ano de 2005, o sistema, o SUS, a gestão da Secretaria Municipal de Saúde do SUS já será descentralizada. Então, eu acho que a gente precisa de falar e a gente precisa de ouvir, né? A gente não precisa de ter aqui milhares de pessoas berrando e gritando se nós realmente queremos resolver a questão. Se a gente só quer gritar e dizer os horrores que estão acontecendo em todos os hospitais, estão acontecendo coisas muito sérias e muito graves. O sistema está em crise e o secretário admite isso. E está conversando com o Ministério da Saúde para conseguir fazer diferente e acertar, e não ficar tão difícil. Agora, temos que conversar. Eu falei desde o começo aqui, vamos partidarizar essa questão, nós não vamos resolver. Agora, sentar numa mesa de trabalho, seja na Câmara de Vereadores, seja na Secretaria de Saúde, não vejo a diferença. Se o objetivo é ajudar a população, para mim não faz a menor diferença, mas se faz questão que seja aqui, ele virá aqui, mas não para ficar aqui berrando e gritando e um desfile de acusações sem o sentido de sentar para encontrar soluções. Encontrar soluções, é isso que nós temos que fazer juntos. Então, e uma boa notícia que eu tenho para te dar é essa. No Diário Oficial, eu ainda não era vereadora empossada, então eu não estava presente aqui, mas eu li. Eu fui lá buscar o que aconteceu em novembro nessa casa. Ele veio aqui e ele anunciou: vou descentralizar a gestão. É isso que você está propondo, ele já está fazendo. Você pode pegar a autoria da ideia. Muito obrigada. Palavra pela ordem, nobre vereador Stepan Ercesian.
Obrigado, Ivan, por ter chamado de Stepan, senão eu ia passar a chamar você de Ivan. Ivan, muito obrigado, presidente, meus companheiros. Eu estou falar aqui sobre esse assunto que está sendo discutido, que eu tenho ficado já meio assustado com a questão do que se fala aqui em relação à saúde, que está se tornando quase que um objeto de ficção, onde todos os pronunciamentos estão se encaminhando mais em acusação e defesa do secretário, de quem são os responsáveis, e enquanto isso uma realidade sangrenta que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro sobre esse aspecto. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade da nossa companheira Andréa Gouveia Vieira, quase que uma fiel representante do secretário de Saúde dentro dessa casa, até por pertencer ao mesmo partido da vereadora, mas lembrando sempre que o nosso secretário de Saúde é secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, é secretário do município do Rio de Janeiro, portanto, secretário do prefeito César Maia, não secretário do PSDB ali, e gostaria, apesar de achar que ele tenha recebido, de passar a ela uma carta de alerta que não é feita por nenhum vereador de oposição ao governo César Maia, que não é feita por nenhum vereador de oposição ao secretário de Saúde, Ronaldo César Coelho. É uma carta que chegou hoje ao meu gabinete, como deve ter chegado ao gabinete de todos os vereadores dessa casa, que é uma carta do corpo clínico do Hospital do Andaraí, ao excelentíssimo senhor ministro da Saúde, com cópia para o presidente da República, para o secretário do Rio de Janeiro, o municipal, estadual, para a Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Conselho Federal de Medicina, ao Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, à Comissão de Ética do Hospital do Andaraí, aos órgãos de imprensa do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, aos corpos clínicos de todos os hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. É um documento assinado pelo presidente do Corpo Clínico do Hospital do Andaraí, Dr. Roberto Portes, o vice-presidente Luiz Macieira, o segundo secretário Silvino Frazão e o primeiro secretário Adriano dos Santos. É apenas mais uma carta, mais uma radiografia, que talvez seja a única radiografia possível de se tirar hoje nos hospitais públicos da nossa cidade, que é a radiografia do caos, é a radiografia do descalabro. E nós não estamos falando de entidades fantasmagóricas, nós estamos falando de entidades que tratam com o ser humano, com as pessoas, principalmente com as mais desassistidas da nossa cidade. E que eu não vou tomar o tempo das pessoas de ler exatamente a carta na íntegra, mas o que eles reclamam é o mínimo possível, é a falta de manutenção dos prédios que coloca em risco a saúde e a integridade física dos pacientes e dos funcionários. Tudo que é indispensável para o funcionamento da unidade foi desativado ou está em fase de desativação. Em um outro trecho da carta, que ele diz que essa situação de caos no Hospital do Andaraí ocorre também em todas as unidades municipalizadas do Rio de Janeiro, e é um pedido de socorro feito por parte de quem trabalha naquelas unidades, que estão em contato direto com as pessoas. Não adianta a gente ficar aqui chovendo molhado e dizer que o problema da saúde, o país está com sério problema de saúde, mas não é porque o erro é nacional que nós vamos suportar a falta de atividade dentro do município. Esta carta eu gostaria que a companheira Andréa sabesse se esse fax chegou até a ela, que eu acho que é uma grande interlocução, mais do que os vereadores conversarem com o nosso secretário, seria fundamental que o secretário recebesse e conversasse e pudesse ter acesso ao que estão pedindo os médicos e funcionários da saúde nesse país. Mas, de qualquer maneira, eu passo de bom grado essa cópia, porque por um acaso possa não ter chegado, para que seja encaminhado ao Dr. Ronaldo César Coelho. Obrigado pela parte. Vereador, Ele deu uma parte, não pode mas não é permitido nesse momento, no momento oportuno. Depois, tá bom.
vereadora Tereza, o vereador Edson também depois, né? Vereador André, estão inscritos pela ordem o vereador Edson Santos, depois a vereadora Tereza Berg. Falar pela ordem, o vereador Edson Santos. Senhor presidente, eu até bem rápido aqui, eu quero só dizer à vereadora Andréia que tanto eu estava presente na sessão que quem provocou esse debate com o secretário fui eu, que verifiquei no orçamento a existência de unidades orçamentárias, da transformação dos hospitais em unidades orçamentárias do município. Agora, o que eu disse, e repito aqui, que eu acho que não é só isso. Tem que democratizar a gestão dos hospitais. Temos que criar conselhos de gestão com a participação dos servidores e dos usuários daquela unidade orçamentária para que possam opinar não só na alocação das prioridades, mas e como também na definição das prioridades que vão compor a proposta orçamentária para o ano vindouro. Essa é uma questão. Outra questão sobre a vinda do secretário, eu dizer que isso aqui é o palco para o debate, eu acho que isso aqui é a casa do povo. Nós temos uma representação, uma delegação da sociedade, da população, para aqui representá-la. E não vejo o porquê do temor da vereadora das pessoas estarem presentes em uma audiência pública aqui com o secretário de Saúde, para que o secretário de Saúde possa ouvir não só os vereadores, mas que possam ouvir, por exemplo, representantes do corpo clínico do Hospital do Andaraí, representantes do corpo clínico do Hospital Cardoso Fontes, do Hospital da Lagoa, do Hospital de Ipanema, enfim, de N situações, não só municipalizadas, estão criando uma certa verdade de que a crise está nas unidades municipalizadas. Não é verdade. Então, por que o Hospital Miguel Couto não tem ar-condicionado no seu centro cirúrgico? Por que os trabalhadores e usuários do Hospital Souza Aguiar reclamam das condições de atendimento daquela unidade que teve um padrão de excelência não só no Brasil, mas na América Latina, como referência no atendimento de emergência? Então a crise ela é muito mais ampla do que aqui se coloca. E quero dizer, não é questão de partidarizar, mas a gente tem que ter lado nessa história. Temos que ter lado. Tem o lado, o secretário acha que está tudo bem, que só falta colocar mais 7 milhões na saúde do município, do governo federal. Ele diz que são 15 milhões que vem, se colocar mais 7, fazem 22 milhões, o problema vai estar resolvido. Isso não é verdade. Há um problema de gestão. Há um problema de definição de prioridades na Secretaria Municipal de Saúde. A atenção básica, evitar que o povo fique doente, que é a atenção básica à saúde, inexiste no município do Rio de Janeiro. Inexiste. Então, essas são as questões que nós precisamos conversar com o secretário. Vossa Excelência me conhece há pouco tempo, mas Vossa Excelência já percebeu que eu sou um homem do diálogo, de posição, mas de diálogo. Então, nesse sentido, eu quero dialogar com o secretário. No local devido, que penso ser o plenário, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não acho que a reunião deva ser restrita aos vereadores, porque nós não somos oniscientes dos problemas da saúde do município do Rio de Janeiro. Aqueles que vivenciam ou sofrendo como atores ou pacientes do sistema de saúde, têm que vir aqui, têm que opinar. E eu acho que isso, de forma nenhuma, vai dificultar a exposição do secretário e a condição, e acho que devemos dar todas as condições para que o secretário possa expor aqui a sua opinião, sua posição, para que possamos estabelecer um ambiente de diálogo com o senhor secretário, mas a partir de posições. A minha posição é de que há um problema de gestão que está levando o caos à saúde. Está levando, não, já levou o caos ao sistema de saúde do município do Rio de Janeiro. Então, eu estou pronto, Vossa Excelência pode agendar, que aqui estarei no plenário. Agora, só quero discutir com Vossa Excelência o seguinte: eu não concordo que isso seja feito à porta fechada. Isso aí tem que ser uma discussão aberta, não estaremos aqui para agredir o secretário. Eu acho que isso aí, quem quer resolver o problema, não quer agredir. Exato. Oi?
Não, ele está dizendo que nesse nível de agressão. Não, mas até porque estamos querendo buscar solução para o problema. Então, através do diálogo, né? Mas eu acho que Vossa Excelência, talvez num lapso aí de memória, tenha colocado esse senão à participação de outros segmentos da sociedade, mas que eu considero fundamental e tenho certeza que Vossa Excelência há de rever sua posição. Palavra pela ordem, nobre vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, amigas vereadoras, eu acho que essa questão da saúde, não resta dúvida que ela vai ser discutida e discutida exaustivamente nesta casa, porque sem dúvida é hoje um dos problemas que mais aflige a nossa população. E o secretário de Saúde, o doutor Ronaldo César Coelho, ele está muito certo dessas dificuldades. Mas eu acho que também não adianta só nós ficarmos aqui batendo e não buscarmos soluções. Eu entendo que essa crise, essa doença grave que enfrenta a saúde hoje no município do Rio de Janeiro, todos sabemos que isso decorre também da falência da saúde no nosso estado. E o que dizer dos municípios vizinhos que a todo momento buscam atendimento nos nossos hospitais, na rede municipal? A carga muito grande, quem fica na porta, por exemplo, eu já fiquei algumas vezes, já vi isso muitas vezes, do Souza Aguiar, a todo momento chegam ambulâncias e até ônibus para serem despejados com pacientes na porta do Souza Aguiar. Então não adianta a gente estar aqui só discutindo, só criticando o secretário, se não buscarmos soluções. E eu acho que a solução está aí. O governo do estado, ele tem que investir mais na saúde. Eu acho que os programas assistencialistas são importantes, mas nunca retirar verba da saúde e direcionar para esses projetos. E, infelizmente, é o que vem acontecendo há 6 anos de governo Garotinho, de governo Rosinha. Infelizmente, isso está acontecendo. Os municípios, agora mesmo, ontem eu apresentei um projeto aqui na nossa casa, que prevê que se estabeleça um consórcio entre o município do Rio de Janeiro e os municípios vizinhos. Por quê? Porque eu acho que é hora do cidadão que vive nos outros municípios, que os outros municípios possam participar das despesas que a saúde vem e que a todo momento nós ouvimos críticas e críticas, mas na verdade é que o sistema está todo falido. Então, por que é que o cidadão que mora no Rio de Janeiro tem que ter uma saúde deficiente, tem que ter um sistema precaríssimo, porque nós pagamos a conta dos outros municípios? Está na hora de chamar a responsabilidade dos outros municípios, sim. O nosso projeto prevê que se estabeleça um convênio entre esses municípios para que o orçamento, para que as verbas do SUS possam ser repassadas, ou pelo menos uma parcela, para o município do Rio de Janeiro, para cobrir as despesas com esses atendimentos. Então é hora de todos, eu acho que todos mesmo, irmanados, juntos, buscarmos soluções. Eu acho que nós tínhamos que convocar, eu sei que não é atribuição do presidente da Câmara, convidar o senhor, ele até pode convidar, mas ele não pode exigir que o ministro venha aqui, mas seria muito bom que viesse o ministro da Saúde, que viesse o secretário estadual e que viesse o doutor Ronaldo César Coelho mais uma vez, porque ele tem que vir mesmo. A audiência pública, ele tem que participar. Nós fomos sim no gabinete dele, participamos de uma reunião a portas fechadas. Tudo bem, a vereadora Andréia convocou uma boa parte dos vereadores, ou todos, não sei. Infelizmente, comparecemos apenas 4 vereadoras. Mas me parece que o doutor Ronaldo, em nenhum momento se omitiu quando foi
convocado a comparecer a esta casa. E nem pode se omitir mesmo, ele está lá, é para vir. Ele tem obrigação de comparecer todas as vezes que for convocado. Porque nós, vereadores, estamos aqui para cobrar. E eu sou o governo, sou César Maia, vou votar com o governo, mas vou votar, minha gente, acima de tudo, com os interesses da minha cidade. E hoje o que mais interessa à cidade do Rio de Janeiro é solução. Eu acho que, sim, eu volto a repetir, o que mais interessa ao cidadão hoje é um sistema de saúde que realmente venha de encontro à necessidade dos seus cidadãos. Obrigada. Palavra pela ordem, nobre vereador André Gouveia Vieira. Obrigada, presidente. O vereador Stepan não está aqui. Eu quero agradecer o recebimento dessa carta, lembrando que ontem o nobre vereador Carlos Eduardo leu aqui essa carta para nós. Está publicado hoje no Diário Oficial, mas eu encaminharei ao secretário, que tenho certeza também já recebeu, porque essa carta também está direcionada à Secretaria de Saúde. Podem ter certeza que o secretário já recebeu esta e milhares de outras cartas falando sobre a crise do sistema de saúde. Ele sabe exatamente os problemas que estão acontecendo e a única coisa que eu posso dizer é que eu fui falar com ele e ele me contou todo o esforço que está sendo feito para tentar sair dessa crise. Nós estamos aqui falando com todo o direito, pedindo informações, reclamando, denunciando, é a nossa obrigação, mas eu posso dizer que o secretário não está parado, ele está trabalhando 24 horas por dia, tentando encontrar soluções, tentando dialogar com os outros setores do sistema SUS. Ele não é cego e todas essas queixas que chegam a nós e tudo que nós vemos quando vamos a um hospital, ele também vê. Ele também recebe, conversa com o corpo clínico dos hospitais, com os diretores e com os funcionários dos hospitais e da rede pública de saúde. Então, ele também conhece, não é só nós que conhecemos. O que o secretário propõe, e ele virá aqui na condição que a gente quiser. O que ele acha que seria mais frutífero era sentar numa mesa para que a gente realmente pudesse conversar sobre números, mostrar todo o orçamento, mostrar onde foi gasto, o que é difícil fazer isso com muitos atores conversando e dialogando, né? Diálogo geralmente é de dois, mas se é assim que a Câmara de Vereadores deseja, assim será. Ele virá, falará com toda a casa, abertamente, com todos os que quiserem estar presentes, e depois vai se dispor a conversar com o grupo de vereadores que depois quiser conversar com ele sentado numa mesa, para trocarem ideias, para que realmente, efetivamente, possam sair soluções e ideias de uma conversa produtiva. Eu agradeço, então, aqui ao Stepan essa carta e vou levá-la, encaminhá-la ao secretário. Palavra pela ordem, nobre vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, muito me satisfaz estar dentro de uma casa onde tantos vereadores mostram o seu interesse pela defesa da saúde pública do nosso município. Isso já foi dito, não é matéria nova, isso sai na imprensa diariamente. Todos os dias os jornais mostram a situação que nós vivemos na saúde pública do nosso estado, mas eu gostaria de fazer um breve comentário. Não adianta nós estarmos aqui apenas responsabilizando a esfera A, a esfera B ou a esfera C. Já tinha dito isso em plenário. Não adianta culparmos um, outro ou aquele outro. É a mesma coisa de quem é a culpa do mosquito da dengue. É municipal, é estadual ou é federal? Enquanto se culpava de quem era a culpa, inocentes continuavam morrendo nos hospitais.
o governo do Estado também é omisso em relação à saúde pública. Omisso, irresponsável. Para dar um exemplo, no próprio hospital Rocha Faria, há um tomógrafo que está servindo há meses, de banco para as pessoas telefonarem. Há um telefone, uma cabine telefônica, e esse tomógrafo serve de banco para as pessoas telefonarem. Enquanto na nossa rede pública há falta de tomógrafos, não há um aparelho sequer de ressonância. Há pacientes que vêm do interior para fazer tomografia aqui. E esse déficit é descaradamente não suprido, porque um aparelho em condições de funcionar encontra-se inoperante num hospital do governo do Estado, servindo de banco para os pacientes telefonarem. Os pacientes não têm culpa, é lógico, mas um tomógrafo parado é uma vergonha. Um outro fato que eu gostaria de deixar claro aqui é que há uma resolução do CREMERGE, meu Conselho Regional de Medicina, que determina que tem que haver especialistas nos hospitais nos finais de semana. O próprio governo do Estado colocou uma gratificação para suprir esses hospitais de especialistas. O que nós vemos hoje é uma especialidade, neurocirurgia, que o doente faz uma via crucis. Ele roda por todos os hospitais do Estado e não consegue um neurocirurgião. E vai acabar no Miguel Couto, como muito bem disse o vereador Edson Santos. O Miguel Couto é um hospital de fim de linha. Ele absorve tudo o que não foi absorvido por omissão também do governo do Estado. Também concordo que o palco para nós conversarmos com o seu secretário é esta casa aqui, onde todos os vereadores tirarão as suas dúvidas. Mas não adianta nós ficarmos responsabilizando A, B ou C para resolvermos o problema da saúde pública no Rio de Janeiro. Propus aqui uma comissão suprapartidária. Na saúde, nós não devemos usar a saúde como instrumento de voto. A vida humana é sagrada. É uma vergonha que exista ainda pessoas, instituições, usando a saúde como instrumento de voto. Nós temos sim que chegar num consenso para sanarmos definitivamente o problema da saúde pública no Estado e no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Presidência suspende a sessão por 30 minutos. Está suspensa a sessão. Dos membros que comporão as comissões permanentes. E antes, esgotado o tempo regimental, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, ficando esse tempo destinado à composição das comissões permanentes. Está encerrada a sessão.